Seja bem-vindo! Esse podcast é para você que quer entender como comprar, como vender, como investir em imóveis nos Estados Unidos, lá no sul da Flórida. E nada mais, nada menos do que Angela Blackmon, que é corretora de imóveis no sul da Flórida, para falar sobre esse assunto. Obrigada, Ludmila, por estar aqui mais uma vez, né? Dando continuidade ao nosso podcast. Vamos falar um pouquinho mais aí hoje sobre quando comprar e quando alugar. Vamos tirar essa dúvida, né? Quando quem está pensando ali talvez em mudar para aquela região, o que deve fazer, né? Em que momento, né, ela deve investir em uma casa comprando, ou em que momento seria mais interessante? Vamos pensar numa família, né? Em que momento essa família vai decidir por alugar? É sério isso, né? Porque alugar, comprar sempre, a gente sempre pensa, comprar é sempre o mais lucrativo. Não é necessário. Se você está passando por uma transição de trabalho e que isso pode mudar a qualquer minuto, não é interessante comprar, porque você vai perder, né? Porque o mercado, principalmente hoje com os juros, o mercado como está oscilando muito. Então, primeiro ter certeza se você está certo que não pretende vender rápido. Uma das coisas, principalmente como o juro está oscilando, então, se você compra hoje, os preços também têm oscilado bastante. Então, você compra uma propriedade hoje e no ano que vem você decide vender. E os preços podem ter caído, então isso pode afetar bastante, pode ter um prejuízo muito grande. Então, quando for comprar, ter certeza que você está certo de trabalho, né, de moradia, não tem intenção de mudar de trabalho, mudar de estado, mudar daquele local. A hora certa de comprar é isso, porque comprar é longo prazo, principalmente quando se trata de você está comprando a sua casa para sua família e os preços estão oscilando, o juro está oscilando, não é muito seguro, né? Ter certeza que é para longo prazo. Nesse caso, se a pessoa não tem certeza, aluga. Acontece muito lá, as pessoas que vêm de outro estado e não têm certeza da região. Então, a gente sempre aconselha, né? Aluga primeiro, conhece a área, tenha certeza que você gosta daquela cidade, tenha certeza que você vai ficar naquele local antes de você tomar esse passo, né? Porque é um passo grande, importante na vida, né? Então, tenha certeza que você está certo que é isso que você quer, antes de você tomar essa decisão tão importante. Ótimo. Nós temos aqui mais algumas coisas para falar a respeito desse tema. Aliás, nós estamos começando, né? Mas antes eu queria que você que está assistindo desse curtir esse vídeo, compartilha com alguém, deixa aqui seu comentário, conta aí pra gente se você está gostando, se esses episódios têm te ajudado aí a tomar decisões, têm te ajudado aí a evitar aí alguns gastos extras. Conta aí pra gente, a gente quer saber. Vamos continuar aqui então. Fala também sobre, porque você falou sobre a questão de encontrar ali o bom momento, né? Quando é mais interessante comprar e quando é mais interessante alugar. Agora eu vou fazer uma outra pergunta a respeito de investimento. Comprar relacionado a investimento, em que momento seria? Né? Vamos supor que eu já tenho uma casa, né? Eu quero investir em uma outra casa para que eu possa ter retorno. Talvez eu ter um aluguel. Né? Você falou assim que... Eu lembro que em outros episódios você disse, olha, a pessoa que compra ela tem mais responsabilidades do que alguém que aluga, né? Isso, Mas pode ser que seja para um aluguel, né, fixo, né, numa família que vai ficar ali, uma pessoa que vai ficar ali por muito tempo, ou pode ser também um Airbnb, por exemplo. Em que momento você recomenda? Eu estou falando com a sua vivência, com aquilo que você tem de experiência, desses 10 anos de experiência na sua área. O que você vê que seja mais interessante? Em que momento essa pessoa deve investir? Ela já tem uma casa ou não? Eu tô falando mesmo assim de uma forma... No geral, geral, isso. Então, se a pessoa vai comprar para alugar e é uma coisa que ele não... Tipo assim, eu tô comprando, não preocupo, não tô preocupada. Se o preço cair, eu vou continuar alugando, não vou ter problema. Se é curto prazo, analisar bastante o mercado para ter certeza que você não compra hoje, daqui 1 ano, 2 anos, você resolve vender, você pode ter um prejuízo. Se é para alugar a longo prazo, tranquilo, sem problema. E o que eu acho que tem que pesar bastante quando você vai comprar uma propriedade para fazer um flip,
que a gente chama de flip, que é eu comprar, vender e repassar a propriedade, né? Eu compro uma propriedade que está completamente destruída e eu vou fazer uma reforma e vender essa propriedade. É tipo os irmãos à obra? Isso. Legal. Então, assim, nesse caso, tem que ter bastante cautela, ter a certeza que o preço está certo para que você não... Porque esse processo ele pode levar meses, ele pode levar um ano, porque existe... eu já fiz vários como esses que eu consegui fazer em 3, 4 meses. De pegar a propriedade, reformar ela toda, porque tem as licenças que você tem que pegar, né? Toda essa burocracia. Então, vamos dizer que leva 4 meses e o mercado não está estável hoje. Então, se a propriedade está com preço excelente, aí não tenha dúvida. Agora, se a margem de lucro é pequena e como o mercado está oscilando muito, tem que ter muita cautela na hora de tomar essa decisão, porque em vez de lucro você pode ter prejuízo. Então, o mercado está estável, você não tem que preocupar com nada. Nem com aluguel e nem com a reforma, né, que a gente chama de flip. Agora, o mercado não está estável como o mercado está hoje. Os juros estão mais altos, as propriedades, os preços estão caindo, porque sempre é assim. Juros altos, preços baixos. Juros baixos, preços altos. Sempre foi assim, sempre vai ser, né? Como hoje os juros estão mais altos, os preços, a tendência é cair. Então, tudo que tem um risco que isso pode afetar na transação. Voltamos assim, se é uma propriedade que o preço está assim, você comprou um foreclosure, que a gente lá tem foreclosure, né? Tem o short sale, isso são pessoas que não pagaram a propriedade e essa propriedade você consegue comprar com preço menor. Comprou uma propriedade com preço menor, a preço está bem abaixo do mercado, o risco, tudo na vida tem um risco, né? Sim. Mas a probabilidade de dar errado é menor. Agora, o preço, se o seu lucro está muito pequenininho, tenha muito cuidado na hora de fazer um flip. Você mencionou sobre essas propriedades que às vezes, né, voltam ali para que a pessoa não conseguiu continuar com o pagamento, para encontrar essas casas só com você. Não, essas casas é o seguinte, nós temos acessos também. Nós, corretores, temos acesso. Essas propriedades de foreclosure e short sale, você, por um certo período, você não pagou a sua casa. O banco, às vezes, a short sale é quando a propriedade ainda está, assim, ainda está tentando negociar entre o banco e o proprietário. Depois, quando a pessoa já perdeu a casa totalmente, o banco já tomou conta da casa, isso a gente chama de foreclosure. Aquela crise que teve de 2008, nossa, o pessoal, quem tinha dinheiro naquela época ficou rico porque tinha muita propriedade, com preços baixíssimos, porque o banco tinha tanta propriedade que ele tinha que... Todo mundo tem um conceito que tudo que é foreclosure é muito barato. Vai depender muito de como o mercado está, né? Porque se o mercado está bombando, tudo que você coloca e vende, até o foreclosure, até o banco, ele vai colocar o preço de mercado também. Agora, quando os preços estão caindo, você consegue comprar propriedades com preço legal. Nossa, interessante isso daí. Isso aí é uma dica aí, né, para quem está assistindo, porque tava nem no script aqui, né? Tava não. Mas o assunto vai surgindo também, é interessante, né? Porque são opções, né? E aí tem que ser analisado. Eu acredito que nisso daí também o seu serviço faz muita diferença, porque você acaba ali dando opções, né, para o seu cliente, né? Tá, vamos falar sobre aluguel. Falar um pouquinho. E alugar seria uma estratégia inteligente, você já falou também sobre, dizendo que aluguel seria interessante quando você ainda não tem certeza sobre aquela área. Entendi. Trabalho, né? O seu trabalho não está te dando segurança. Então, aí você compra uma propriedade e você perde seu trabalho. Aí você tem uma responsabilidade, né? Aí você vai tentar vender a propriedade, dependendo do mercado, você pode ter prejuízo. Então, assim, analisar bem a hora certa de comprar. Eu tenho muitos clientes que me ligam, eu quero comprar uma propriedade. Aí ele quer que eu venda a propriedade dele e compra. Eu falo, não dá, agora não dá. Você tem um juro de 3%, hoje o juro está entre 6% e 7%. Como que você vai sair de uma propriedade que você paga 3% de juros e vai entrar numa entre 6% e 7%? Olha, deixa eu só fazer um atento aqui, porque assim, eu acredito que quem está assistindo a gente precisa entender isso. Porque, vamos lá,
Você é corretora de imóveis, o seu interesse é em vender, claro. né? Mas está me dizendo aqui que mesmo, né, sendo e mesmo exercendo a função, você tem uma responsabilidade de dizer para o seu cliente, olha, não é o momento de comprar, porque isso vai ser prejuízo. Ou seja, você economiza muito para o seu cliente. Eu me coloco no lugar do meu cliente. Tudo que eu faço pelo meu cliente, eu não gostaria que fizesse comigo. Então, eu faço o melhor por ele. Se eu vejo que isso não vai ser legal para ele, eu tive vários clientes recentemente me ligando. Eu quero vender a minha propriedade, aí eu quero comprar outra. O primeiro que você tem que olhar direito como é que está a sua situação, né? Você tem que fazer uma análise do seu trabalho, o que pode mudar, se você vai conseguir se qualificar para você comprar alguma coisa antes de você ter a certeza de colocar a tua casa no mercado. E a outra é procurar um banco e ver se eu compro uma casa hoje do valor X, quanto isso vai me custar, quanto vai ser minha parcela mensal, antes de eu sair da minha propriedade, que é uma coisa que já está certa, já está segura. E eu falo que existe casos e casos. Se a pessoa tem um lucro muito grande na propriedade e ela está vendendo a propriedade porque ela quer pegar aquele lucro e comprar alguma coisa cash, maravilhoso. Você vai sair de uma prestação. Agora, se você vai sair de uma prestação de uma casa que você tem um juro baixo, para entrar numa casa de prestação alta, com juros altos, não é momento. A não ser que você venda a sua propriedade e o que você teve de lucro você coloque num banco, espere o momento certo e compre, porque não faz muito sentido, né? Uhum. E aí, nessa situação, se caso a pessoa, mas está falando sobre a pessoa já tem a casa, ela quer vender, né? E comprar outra. Uhum. Quando a pessoa compra porque está saindo para outro estado, aí não tem como, né? Uhum. Agora, se você está na mesma cidade, eu só quero sair porque eu não gostei desse bairro, aí eu quero mudar para esse outro bairro, olha, isso vai te custar uma parcela bem mais alta do que você tem hoje pelo mesmo imóvel que você tem hoje. E aí seria interessante primeiro alugar, ver ali primeiro, né? Tem uma questão que isso é uma dúvida, né, minha. No sul da Flórida tem aquela questão da família olhar a respeito das escolas e o bairro. Tem. Como que funciona porque a escola eu não posso morar, vou falar de Boca Raton porque é a minha área, né? Eu não posso morar em Boca Raton ou tem algumas cidades lá que vamos dizer Miami, né? Eu não posso morar em Miami e querer ter uma escola em Boca Raton. Uhum. Eu tenho que ter um endereço em Boca Raton para poder ir na escola de Boca Raton. E mesmo tendo o endereço de Boca, eu tenho que estar dentro daquele que a gente chama de zip code, que seria o CEP, daquela escola. Então, quando vai comprar, se você tem criança, é uma coisa muito importante. Verificar as escolas, verificar se é um lugar seguro para quem tem criança, né? Uhum. Então, isso tudo, a não ser que você vai colocar numa escola privada. Se você vai colocar numa escola privada, você não tem que se preocupar com isso, né? Você consegue dar uma dica aí pra gente de pelo menos ali 2, 3 lugares que seriam interessantes, que trariam esse benefício, né? Teria essa escola que a gente considera boa, né? Para quem está morando lá, tem algum lugar que você pode, tipo, não, bairro tal é legal, bairro tal. A cidade de Boca Raton, ela é famosa por isso, pelas escolas. As melhores escolas a maioria das escolas de Boca Raton são escolas que lá são números. Eles têm tipo 9, uma escola boa ela tem 10, 9, 8. Aí se a escola está de 6 para baixo, já é uma escola mais 6, 5, aí já... Essa é a classificação, né? É assim que eles classificam como o nível da escola. É por pontuação. Boca é famoso. Existem outras cidades que muita gente não sabe. Eu não moro em Boca, eu moro um pouquinho norte de Boca. E a minha área tem escolas 10. Mas muita gente não sabe que as escolas têm... Eu conheci porque eu estava comprando casa para um cliente e a razão que ele estava comprando na área era por causa das escolas. E tinha 10, 9. Só que eu me apaixonei pelo local. Não tenho não tenho criança de escola, mas eu gostei do local e acabei indo para lá também. Mas tem alguns lugares que tem escolas boas. Eu queria que você falasse o nome, porque aí fica dentro do, né?
Não, vocês querem saber o nome, não querem? Fala aí. Boca Raton vem muitas escolas boas. Você falou Boca Raton, mas você falou de outras cidades Coconut também. Creek tem muitas escolas, tem escolas boas também. A Boynton em Lake Worth. Boynton, depois eu soleto para você. Tá. E Lake Worth também tem algumas escolas boas. E as pessoas, muita gente não sabe. Maravilha. Pompano Beach, que é um lugar bem conhecido lá, não tem escolas boas. Deerfield Beach também não tem muitas escolas boas. Mas Deerfield está divisa com Coconut Creek, então assim, tem muitas pessoas que mesmo morando em Deerfield, ele pode ter acesso à escola de Coconut Creek. Mas as escolas é um fator muito importante quando vai comprar uma propriedade. E o fator de segurança, né? Sim. Principalmente se você vai ter criança, se você tem filho, se você é família, então você quer estar num ambiente que você vai ter tranquilidade. Isso é muito importante. E eu conheço aquilo ali como a palma da minha mão. Sobre a procura, né? Eu vou ainda falar um pouquinho sobre compra dos seus clientes, né? Vamos pegar ali da lista dos seus clientes. Você tem muitos casais que procuram para comprar a casa ou não? Você tem na busca, né? Na procura, porque assim, poderíamos classificar aí uma pessoa que é sozinha, uma pessoa que tá com alguém, ou família. Mais família. Mais família. Uhum. Porque eu acho que vai para uns 95% família, porque a família é a pessoa que quer mais estabilidade, né? Uhum. Ele quer ter filhos, porque quando ele é sozinho, ele aluga um apartamentinho de 1 quarto, de 2 quartos e tá tudo tranquilo, né? Uhum. Quando ele quer construir família, ele já quer estabilidade. Ele quer uma casa que ele vai decorar o quarto da criança, que um lugar que tem um lugar para a criança brincar. Então, eu acho que eu vejo até pelo meu filho. Meu filho, depois que tem filha, por que ele fala? Eu quero uma casa, que eu quero o quarto das crianças, eu quero um espaço para as crianças brincar, que a prioridade nós não somos mais nós, né? Mas sim a família. Então, quando você pensa na família, eu acho que é a hora que a maioria das pessoas compram mais. É igual aquela brincadeira do carro, né? Eu tenho um carrinho pequeno, esporte. Aí você tem uma família, você já não vai ter um carro esporte mais. Você já tem que ter um carro, um SUV, onde vai acomodar o banquinho da criança. E assim é a casa, do mesmo jeito. Muito bom, muito bom. Então, a gente pode entender que para comprar uma casa ou para alugar, isso não pode ser movido por emoção, né? Isso tem que ser uma escolha bem consciente, né? Tem que ser consciente, porque é um passo muito importante que você está fazendo. Assim, é muito interessante que quando você vai mostrar a casa, é claro que a emoção, vem você entrou na propriedade, o olhar que a pessoa olha na casa, você já fala assim, você gostou, né? Ou o jeito que a pessoa, os comentários que ele faz, você vê que a pessoa não gostou, gostei. Não gostei para comprar uma casa. Você tem que amar para comprar uma casa. Mesmo que a casa talvez não esteja do jeito que você quer hoje, porque existem 3 coisas importantes na hora de você comprar uma casa. Uhum. A gente fala location, location, location. Location é local. Então, e 3 coisas, local, local, local. O resto às vezes a cozinha não é do seu sonho, mas quando na primeira oportunidade você conserta, porque o dentro, a propriedade você consegue modificar. Local não, né? Você entrou num lugar que você não gostou dos seus vizinhos ou do movimento da rua, isso aí você não vai mudar. Uma das coisas que a gente sempre brinca, local, local e local. Isso daí também é importante, hein? Então, a questão da escola é uma busca frequente, né? Das pessoas. Sim, escola, Olhar a segurança, escola. né? Uhum. E é uma decisão importante que você está tomando, porque não é uma coisa que você simplesmente depois mudou de ideia, principalmente com o mercado hoje não tá oscilando. Hoje, se você comprou a propriedade hoje e falar, não gostei, ano que vem eu vou vender, você vai ter prejuízo, porque o mercado ainda não está. Quando os preços estão subindo, tranquilo. Aí aí é tranquilo. Agora, quando os preços estão caindo, é muito cuidado na hora de tomar essa decisão, porque ela tem que ser uma decisão certa, que ter certeza do que você está,
no que você está fazendo, né? Uhum. E comprar casa tem que ser uma decisão mas é muito gostoso. Eu sempre percebo no olhar da pessoa se ele gostou ou não gostou. Do jeito que ele entra na casa, ele se empolga. Eu vou colocar isso, eu vou colocar aquilo. Aí você já sabe que a pessoa gostou da propriedade, gostou e vai ser uma decisão tranquila. Eu falo que siga o seu coração. O seu coração é o melhor guia que tem. Na hora de escolher, né? Não na hora de decidir por comprar ou decidir por alugar. Não, Porque nesse caso aí tem que ser razão. Não, isso aí não. Nesse caso não. Eu estou falando na hora de escolher a sua propriedade. Uhum. O coração, ele manda bastante. Você entrou, você fala, gostei. É essa casa que eu quero. Depois que você já passou todo o processo de dúvidas, financeiro, estabilidade, agora eu estou pronto para comprar minha casa. Aí sim. Aí sim. Ótimo, ótimo. E quando ela tem que ser sua, ela é. Eu já tive histórias tão incríveis da pessoa olhar a casa e a gente botar uma proposta e a casa entrar em contrato. E a pessoa falar assim, não, essa casa vai ser minha. Mas a casa está em contrato, mas ela vai ser minha. E 30 dias depois, ela me liga e fala assim, você verifica essa casa ainda está disponível? A casa já foi vendida 30 dias atrás. E eu estou na frente do computador, a casa volta para o mercado. Eu nem acredito. É uma história tão incrível que só eu e a outra pessoa que sabe da verdade. Isso aconteceu com você? Aconteceu comigo. E a casa voltar para o mercado e eu ligar para o corretor e falar assim, olha, a minha cliente, nós botamos uma proposta, aí ele vai olhar para mim assim, mas vocês ainda estão esperando? Eu digo sim, porque ela disse que essa propriedade seria dela. E foi mesmo. Uau! Esse foi uma coisa incrível. Ela fala, não, essa propriedade vai ser minha. Meu amor, já está em contrato com outra pessoa. Não, mas não vai dar certo, ela vai voltar para mim. E deu. E voltou. Que interessante. E ela está lá até hoje, feliz da vida. Muito bom. Falamos bastante aqui, então, sobre como o momento de comprar, momento de alugar. Então, a gente vai falar um pouquinho mais aí no próximo podcast, como preparar a sua casa para vender mais rápido. Esse vai ser o nosso tema, então você fique ligado aqui no canal da Ângela, se inscreve no canal, ativa o sininho aí para receber as notificações. Comenta aqui embaixo, deixa sua dúvida, talvez você tenha alguma dúvida, a Ângela vai responder para você. E a gente se vê então no próximo episódio. Tchau, tchau!